Alô? Boa noite. Oi. Oi. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Hoje nossa palestra vai ser presidida aqui pela nossa querida doutora Suzete. Quero agradecer a presença de todos. Pedir para que vocês não esqueçam de escanear a lista de presença, tá? Tá ali em cima da mesa. Muito obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Vou passar a palavra para a doutora Ludmila, para a gente, né, começar logo a ouvir a doutora Suzete, que com certeza vai trazer aí uma palestra bem interessante para a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou dar um aviso rapidamente. Algumas pessoas me procuraram nesses últimos 15 dias a respeito do simpósio que vai haver aqui na OAB, né? Nós estaremos participando como estudantes, né? Interessados nos assuntos, mas não foi um evento feito pela comissão, tá? Foi um evento entre a ESA e o IBDFAN. Então, espero que todos compareçam, porque vão ter palestrantes excelentes, mas para algumas pessoas que me perguntaram sobre inscrição e tudo mais, eu não tinha acesso a essas informações, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Vanessa, que é um membro super querido nosso, atuante já há muitos anos, e hoje ela que vai apresentar a nossa palestrante, porque ela tem ela tem algo especial a respeito disso. Então, fica à vontade, Van. Obrigada, Ludmila. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, sou Vanessa Martins Ferreira, sou advogada, sou coordenadora da área de Família, Vida e Sucessão do GHBP Advogados e membro dessa comissão, como disse a doutora Ludmila. E depois de ter conversado com a doutora Ludmila, com a comissão, nós tivemos a ideia de tratar do tema que será abordado hoje, que é futuro, longevidade e sucessão, como planejar. E esse tema é bastante relevante diante de toda a dinâmica, e os desafios que surgem com o aumento da longevidade da população, e que passa a exigir, né, um planejamento eficiente e para fins de garantia do exercício da autonomia, principalmente. E para tratar desse assunto, convidamos a doutora Suzete Gomes, que ela é mestre e doutora em Direito Civil pela PUC São Paulo, ela é sócia do GHBP Advogados, e eu sei, como membro da equipe dela, que da sua paixão em estudo da longevidade. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Suzete Gomes, para iniciar sua palestra. Obrigada, Vanessa. Eu sei que você tem, né, esse carinho especial por mim. Agradeço muito a Ludmila, a Rita. Gosto muito dessa comissão de direito de família aqui da OAB, porque é muito atuante, né? Eu acompanho, seja pela Vanessa, seja pelo Instagram, a atuação, e é uma atuação realmente muito efetiva, porque eu acredito que de todos os temas que a gente viu tantas mudanças, né, e que a gente está falando tanto também da reforma do Código, nada nos afeta mais do que o direito, seja de família, seja das famílias, seja da família, não importa a preposição, importa o porquê nós estudamos essa área do direito que tanto nos suscita questões importantes. A Vanessa aqui gentilmente fez a minha apresentação, me colocou como mestre, doutora, tenho o maior orgulho realmente de ter trilhado esse caminho, porque acho que a gente nunca pode parar de estudar. Mas recentemente eu estava até pensando, falei assim, porque as pessoas perguntam assim, acho que perguntam para vocês também, o que você faz na área do direito, né? Você atua em que área? Eu falei assim, eu vou passar a responder assim, eu atuo na área das relações humanas, complexas, familiares, societárias, negociais, com foco na longevidade e na perenidade. Porque ninguém constitui uma família para deixar de existir essa família amanhã.
né? Ninguém pensa em sucessão se a gente não pensar no futuro. Então, eu acho que nada, a gente pode falar de inteligência artificial, a gente pode falar de ir para o espaço, de visitar a Lua, mas nada, né, nos faz pensar mais em ter futuro do que viver e conviver com as pessoas que a gente ama, né? E se a gente não encontrar as pessoas que a gente mais ama no seio da família da gente, acho que tem alguma coisa errada, né? Nem que a gente traga os amigos para a nossa família, né? Que eu também acho que é o futuro, né? De a gente, né, poder pensar em estar com as pessoas que a gente ama. Então, quando a gente fala de planejar de futuro, né, e longevidade, como planejar, a primeira reflexão que eu trago para vocês hoje a gente está falando muito assim, eu falo isso, né? Eu quero trazer uma assessoria jurídica, tá bom, humanizada, né? E eu gosto muito desse tema, não sei se vocês sabem, mas antes de fazer direito, eu fiz fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. E ter esse contato com o ser humano, com a recuperação, né, também nos faz realmente, me fez, né, ter essa visão muito, muito holística, né, da pessoa. E eu acho que não tem ninguém aqui que atua em direito de família que não veja tudo isso, quando está numa questão, enfrentando uma questão, né, que nos aparece aí no dia a dia. E aí, eu sempre brigo com isso aqui, né? Não tem uma vez que aqui. Você sabe como é que eu falo? Para que aqui, mas não tem problema. Daqui a pouco eu vou passando. A primeira coisa que nos traz a importância de pensar na longevidade é o tempo que a gente está vivendo, né? O primeiro gráfico que eu trago aqui é o do censo que foi apresentado ano passado. O censo de 2022, que foi apresentado ano passado, que mostra que todo mundo ganhou mais 20, 30 anos de vida, né? Então, todas as pessoas, todos nós que estamos aqui, olha, eu nasci na década de 60, eu sou de 66. Na década que eu nasci, a expectativa de vida era de morrer por volta dos 60 anos, eu já estava pertinho da morte, né? E agora a minha expectativa de vida é 80, mas a gente também sabe que é uma média isso, né? Então, se eu tratar da saúde e tudo mais, eu vou ter uma média de 85, 90 anos. Então, nada, nós ganhamos 30 anos. Então, isso impacta de uma forma muito relevante como nós vamos planejar. Então, o planejamento, gente, eu vou falar em pé, porque professora durante tantos anos, né? Obrigada, tá vendo? Foi alguma coisa que eu não sabia fazer, né? Tá bom. Vamos ver se agora eu consigo. Aqui. Quando a gente pensa, né, vamos pensar um pouco, não gosto de colocar ninguém em gráfico e não quero aqui ser etarista e falar em tal idade você faz isso e tal idade você faz aquilo, né? Mas se a gente pensar como quando a gente tinha 20 anos, qual que era a nossa expectativa de vida, o que a gente achava que ia acontecer, né? Então, o que acontece lá para os 20, 30 anos? Acumular patrimônio é um pouco mentira, né? A gente está gastando, né? Mas, na verdade, você está começando a ter uma receita, é isso que eu quero colocar, né? Você sai da faculdade, você está começando a ter uma receita. Muitas vezes você já está pensando em casamento, né? Ou em não casar, ou seja, o casamento é em sim ou não, né? E você começa aí a ter uma vida, por volta dos 30, dos 40, você já está tentando organizar a vida, constituir um patrimônio. 50 anos era para a gente ter que estar estável, né? O que a gente vê muitas vezes vocês seguem Sincero Oficial, Perrengue Chique, aquela coisa toda. Não, meu sonho era aos 30, porque meus pais tinham. Como é que meus pais conseguiram aos 30 ter casa própria, né? Porque, na verdade, a gente vivia menos. Então, com 30, eu já tinha que estar pronta para a vida. Né? A Neide devia, né? A Neide com 30 anos devia estar com a vida pronta, né? Então, na verdade, a gente mudou, né? E aí, nos 50 anos, a gente pensa na estabilidade, nos 60 o início da longevidade, porque juridicamente, com 60 anos, você é considerado idoso, pode estacionar o carro na vaga dos idosos, e com 70 a mais, eu estou vivendo conforme o planejado, né? Só, o que a gente for pensar aí, se a gente for pensar o que acontece, o que a gente vê, né, na nossa prática aí do dia a dia, nessas idades, né? Com os 40, 35 já está no divórcio, né? A gente vai ver as pessoas se divorciando com 30, 30 e pouco.
e com mais também, né? Com 40, com 50. Aí a gente começa a ver as famílias, né, mosaicos, né? Você tem o filho do seu marido, o seu filho, né? E aí aí a gente tem a questão da paternidade, maternidade socioafetiva, confusões entre eles, porque só no filme que todo mundo se dá bem, né? Na novela, porque na vida real eles têm ciúmes uns dos outros, conflitos familiares. Né? Muitas vezes nessa fase, e como a gente está vivendo a longevidade, a geração, principalmente em termos de Brasil, que está chegando na longevidade agora, é uma primeira vez que tanta gente mais velha, né? Então, assim, muitos de vocês aqui, meu pai morreu com 65, minha mãe com 74, mas muitos dos meus amigos e minhas amigas têm pais e mães que precisam de cuidados, né? E quem vai cuidar? Então, aqueles conflitos familiares, ou conflito familiar em relação financeira. Então, a gente vê essa faixa dos 40 anos ainda correndo muito atrás das coisas. Na faixa dos 50, os filhos com questões desafiadoras, né? Se formam muitas vezes, ou não se formam, ou tem problemas com drogas. Hoje a gente não tem como falar de direito de família sem falar de famílias que têm usuários de drogas. Né? Fica até uma ideia aí para um tema, porque eu não sei vocês que fazem planejamento patrimonial, sucessório, se vocês também, impossível que só chegue isso no meu escritório, deve chegar no de vocês também. Né? Olha, eu tenho uma preocupação, e nunca contou na primeira reunião, né? Lá na segunda, terceira, olha, eu tenho um filho, ele é super bom, né? Ele é um excelente menino, mas ele tem problema com droga. E não é um pequeno problema, muitas vezes, é um conflito sério que leva os pais a pensarem o que nós vamos fazer. Então, isso era uma coisa que a gente não via. Tá? Eu tenho 25 anos de formada, né? Porque a primeira formação é fisioterapia, e a gente não via isso há 10, 15 anos atrás. Né? Esses conflitos que acabam existindo hoje. Questões jurídicas, né? Que decorrem muitas vezes de partilha, seja de divórcio, seja de inventário, né? E entre os 60 e os 70, o que a gente está vendo hoje, né, na geração? Um etarismo, né? As pessoas que sofrem um preconceito, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E por conta do etarismo, o que é o etarismo? É um preconceito contra o velho. E todo mundo vai ficar velho. Então, é um preconceito contra o nosso eu do futuro. Então, se eu tenho esse preconceito, eu não consigo planejar, porque eu não consigo pensar que eu posso ficar de uma forma que eu não quero ficar. Então, como eu não planejo, eu chego às vezes nos 70 sem ter pensado em como eu vou chegar lá. Já posso ter. O que chega no escritório? Pessoas que já fizeram doações e que agora precisam de alguma forma, não reverter. Ah, eu estou com usufruto, preciso da assinatura do meu filho? Preciso. Né? Então, tudo isso faz conflito de gerações. O que a gente vê muito, e tenho certeza que vocês também veem. Né? Quando o pai tinha uns 50, há uns 20 anos atrás, e o filho tinha uns 30, o pai falou assim, vem trabalhar comigo aqui na empresa. Ah, não vai lá ganhar 3, 4 mil reais lá na empresa que você está, vem trabalhar comigo. Aí o filho ia e falou, opa, com 50, daqui 10 anos eu já estou presidente da empresa. Hoje ele tem 70 e não larga a cadeira nem a pau. E o filho, que antes tinha 30, agora tem 50, fala, mas eu vim aqui, eu larguei minha vida. Né? E aí tem outro irmão que nunca fez. Então, a gente tem esse conflito de gerações nas empresas familiares. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso? Né? A gente, até hoje, lidou muito com planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Acho que aqui todo mundo aqui já trabalhou com planejamento patrimonial e sucessório. Só que a gente não colocava tanto em conta e não falava de alinhar tudo isso com o planejamento da longevidade. Então, a gente falava muito, 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 né, da sucessão, a gente falava de doação, de testamento, de holding, vamos falar disso tudo. Mas não tinha essa perspectiva de precisar de patrimônio para 20, 30 anos a mais. E muitas vezes, 20, 30 anos a mais, que ou a pessoa parou, ou ela diminuiu muito o ritmo dela de fazer patrimônio. Né? Então, isso, né, não estou querendo aqui, você está monetizando o planejamento, não, mas a gente não vive sem dinheiro. Né? E se a pessoa se planejar sem o dinheiro, alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E aí, por que a gente colocou o tema futuro? Né? Porque toda vez que a gente for falar em qualquer planejamento, a gente está falando de futuro. Se eu planejo alguma coisa para ter alguma coisa lá na frente.
tem muita gente estudando futuro, né? Tem o Paul Safo, que estuda futuro lá em Stanford, ele fala o seguinte: o futuro já aconteceu, nós estamos apenas acompanhando. Por quê? O futuro nada mais é do que as decisões que foram tomadas no passado e no presente. Então, hoje, a gente colhe as decisões que nós tomamos, ou pior, daquelas que nós não tomamos. E alguém tomou alguma decisão, né? E eu não tomei nenhuma, e eu me chego com 75 anos, sem uma reserva de dignidade, sem dinheiro, sem saber o que fazer, e aí como é que faz? Ah, mas eu ajudei tanto meus filhos, minha irmã, e hoje ninguém me ajuda. Bom, então vamos aprender a pensar, né? Então, a minha reflexão hoje aqui, meu objetivo é muito simples, né? Que a gente, como advogados, a gente passe a pensar, né? Com a longevidade sempre em foco, para que a gente possa falar isso para os nossos clientes, para todas as pessoas que nos procuram. E para que a gente possa falar isso, a gente precisa vencer o etarismo, como eu falei para vocês, né? Porque no Brasil, a professora Maria Garcia fala isso, né? No Brasil, velho é xingamento, né? Ô seu velho, ô sua velha, né? E sabe que a gente já não falou isso? Que a gente não fala? Só que esse é o preconceito que é contra a gente mesmo. Porque a gente só tem duas opções: ou morrer jovem, ou envelhecer. Então, como nós queremos envelhecer? E eu preciso vencer esse etarismo. Eu preciso entender que eu posso chegar numa velhice longeva, sem dependência, com autonomia, com responsabilidade, sabendo que algumas coisas acontecem com a idade, são inerentes à idade, posso perder uma capacidade física, não correr mais como eu corria antes, mas como é que eu vou viver com isso? Então, esse é um ponto super importante até para a gente, como profissional, vencer isso, para que a gente consiga atingir o nosso, o nosso, eu falo cliente, porque não tem outra coisa para falar, mas é aquela pessoa que está na nossa frente, para ela pensar dessa forma, né? E aí eu sempre faço uma pergunta para quando a pessoa fala assim: eu quero fazer um planejamento patrimonial, sucessório, ela não está pensando no planejamento da longevidade, né? E eu faço essa pergunta: se imagine daqui 20, 30 anos, entrando por aquela porta, o que você gostaria de ouvir dessa pessoa? Que é você. O que você o que eu, Suzete, gostaria de ouvir da Suzete com 80 e poucos anos, que entrasse aqui por essa porta? Eu gostaria de ouvir obrigado. Você cuidou de mim. E como é que a gente cuida da gente mesmo para o futuro? Tomando decisões desde já. E aí que entra um papel super importante para que a gente faça com que as pessoas, com que o nosso trabalho, o nosso trabalho de operadores do direito, possam levar as pessoas a ter uma vida longeva, digna, responsável. Por quê? Ela não precisa renunciar a nenhuma das suas escolhas, mas ela precisa aprender a fazer as suas escolhas. Para quê? Para que ela possa fazer um planejamento patrimonial. O que é um planejamento sucessório e um planejamento da longevidade? Eu não deixei à toa o branco e o preto, vocês vão entender por quê. Tá? O que é um planejamento patrimonial? Quando chega uma pessoa, eu quero fazer um planejamento patrimonial. Ela tem o objetivo de organizar o patrimônio dela, é um planejamento de longevidade, não deixa de ser. Ela quer organizar o patrimônio dela com a melhor eficiência econômica e tributária, Não, só se pensa em holding. A holding é uma excelente saída para planejamento patrimonial. Excelente. Se feita dentro da legalidade, se feita dentro do objetivo pretendido, principalmente quando a gente fala de patrimônio, imóvel, quando a gente fala em participação de outras sociedades. Excelente, excelente forma de planejamento patrimonial, mas não é a única.
Um planejamento patrimonial também é você pensar no futuro, é ter pensar nos investimentos que você vai fazer, é ter um planejamento financeiro, uma educação financeira não só para você, como para os seus familiares também. Então, e para efeitos sucessórios é muito bom também. Você ter o planejamento patrimonial, ele é um ponto de partida para os outros planejamentos. Eu não sei se vocês não tem a sorte que eu não tenho, né? O cliente fala assim, não, doutora, está tudo organizado. As minhas coisas estão todas organizadas. Aí você fala, tá bom, então me manda o que você tem. Aí o imposto de renda não conversa com os imóveis. Aí fala, não, está faltando tal imóvel, né? Não, isso aí eu já vendi, vendeu faz 5 anos, está no imposto de renda dele ainda. Então, a pessoa às vezes não está nem organizada, ela não sabe nem o que ela tem, ou a dívida que ela tem. Porque a pessoa fala assim, não, eu tenho um carro financiado, eu tenho uma casa financiada. Então, a gente também tem que pensar como você vai quitar esses valores, se tem seguros para quitar ou não. Então, eu acho que esse olhar que a gente tem que ter de um todo, sobre o patrimônio, ele é extremamente importante. Até quando a gente vai pensar, com vocês, a gente que faz tanta partilha em família e tudo mais, vocês não pegam uma coisa difícil muitas vezes, que a pessoa não sabe o que ela tem. Ou então que você vai falar assim, vamos pensar na pensão dos filhos, quanto que vocês gastam com os filhos? Só sou eu que tenho essa dificuldade com os clientes, ou vocês também têm? Eu sei que tem coisas que não são fáceis. Aí a Vanessa me ajuda muito, né? Porque como meu filho vai fazer 30 anos, eu já não lembro mais quanto que é fralda, lencinho de papel, leite, né? Escolinha. Mas a gente tem uma planilha. E às vezes a pessoa não sabe quanto custa isso. Porque a gente tem também um sangue latino, que parece que é feio a gente falar de dinheiro, né? Parece que não combina. E aí, não, vamos colocar no papel. Eu acho que isso é extremamente importante. E aí, quando a gente fala do planejamento sucessório, a gente vai falar de um conjunto de medidas para que se sobrar patrimônio, quando a pessoa morrer, a vontade dela seja respeitada quanto à partilha e à divisão deste patrimônio, sempre respeitando a legítima e tendo autonomia sobre sobre a parte disponível. E o testamento, no planejamento sucessório, como eu falei, entrando no planejamento patrimonial, é lógico que se eu tiver numa estrutura de pessoa jurídica, de holding, repito, bem feita, com acordo de sócios, bem escrita, com as regras claras, eu consigo trazer um regramento e preservar a vontade daquele que constituiu o patrimônio de uma forma muito efetiva, que ele efetivamente deixe um legado. Muito no legado, não no sentido do legado do Código Civil, mas no sentido de deixar um valor moral também com aquele patrimônio. E eu vou dar aqui algumas ideias para vocês daqui a pouco de alguns instrumentos que vocês vão falar, poxa, mas isso tem validade? E você sabe, lógico que tem, né? Você sabe que é interessante, Ludmila, que a gente vai perdendo tanto a confiança, a fidúcia entre as pessoas, que as pessoas falam assim, mas vale esse papel assinado entre nós duas? Ou se eu assinei um papel com você, entre nós duas, ele vale. Ele tem que valer. Ah, não, mas não tem... É de gaveta? O que significa um contrato de gaveta? Um contrato que as pessoas que assinaram não vão cumprir? Então, eu retomo isso com as pessoas. Bom, se você deixar algo assinado, endereçado para os seus filhos, eles não vão levar em consideração? Parece que essas coisas ficam em segundo. Eu vou até dar um exemplo que eu vou falar para vocês. Um planejamento sucessório muito interessante é o seguro. Muito interessante. Tá? Por quê? Porque o seguro não entra no inventário, não entra na partilha. Então, hoje está ficando muito comum, e tem alguns escritórios da Prudential, não ganho nada com isso, tá, gente? Mas que faz muito legal, que é um seguro que é resgatável, e uma das vantagens, se você morrer, você faz um cálculo de quanto seria o valor do ITCMD. Não sei se... olha, dentro dos meus bens, o meu ITCMD hoje seria de 100 mil, eu faço seguro de 100 mil. De 1 milhão, vai de 1 milhão. Aí, as pessoas me perguntam, mas que garante que os meus herdeiros vão pegar esse dinheiro do seguro e não vão gastar?
Bom, deixa um documento escrito, eu, Suzete Gomes, blá, 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 fiz o seguro perante a Prudential, com o objetivo de, né? Poxa, mas se ele não usar isso, bom, ele tem um efeito jurídico, se levar para uma obrigação de fazer? Não, está lá no beneficiário. Eu até acho que em conjunto, e se o corretor souber, dá até para levar, para questionar. Mas eu quero falar antes disso. Né? Vocês lembram lá no primeiro ano de introdução ao estudo do direito, que a gente falava o campo do direito e o campo da moral? Vocês lembram? Pô, existe um campo que eu não estou deixando dúvida. Ah, não, papai queria que fizesse, eu sei que ele queria. Não, estou falando que o papai escreveu que ele queria que fizesse assim. E ele assinou perante testemunha. Precisa mais? Se precisar, né? Então, assim, eu também acho que, como advogados familiaristas, a gente também tem que desenvolver estes instrumentos que dão um suporte além do judiciário, né? Um suporte para que as famílias, para que os planejamentos sejam respeitados, né? Então, que as escolhas sejam devidamente escritas. Então, eu defendo muito, em termos de planejamento, que a pessoa escreva as suas vontades, tá? E no planejamento da longevidade, que é o que a gente menos escuta falar e que eu gosto muito de falar, estudo, escrevo, faço palestra, adoro falar desse tema, é que o objetivo é estabelecer todas as vontades do titular para a sua vida longeva, seja ela saudável ou não. Seja você vivendo até seu último suspiro, que nem Fernanda Montenegro ali, que vai toda bordada na Academia Brasileira de Letras, entregar o colar para o Krenak, como ela fez semana passada. Ou não, ou você ter perdido um pouco da sua capacidade. Mas veja, hoje você tem capacidade. Então, faça a sua escolha hoje, escreva, né, pelo instrumento jurídico próprio, para que essa sua vontade seja respeitada para o futuro. É isso aqui que eu falo, desse conjunto de medidas jurídicas, financeiras, cotidianas, para que você tenha uma longevidade em que as suas vontades sejam respeitadas. E aqui, ó, eu estava no branco e preto, e aqui, né, eu estava sempre no preto, né, fundo preto escrito em branco, aquilo que é o planejamento. E aí a gente tem que lembrar, né, e eu deixo nesse mesmo, no planejamento, a diferença entre a vontade declarada, que tem a mesma cor do planejamento, com a vontade presumida. E aqui é a grande pedra de toque que a gente vai usar em termos de planejamento. O que é vontade declarada? Né? Aquela vontade que foi expressa por um agente capaz, objeto lícito e possível, e a forma prevista em lei ou permitida em lei. Então, toda vez que eu deixo uma vontade dentro do exercício da autonomia privada, ou seja, aquela vontade que pode ser exercida, que não tem, né? Eu vou deixar minha vontade que mate alguém, óbvio que não. Mas eu vou deixar minha vontade dentro dos limites da lei, eu deixar ela expressa, enquanto eu sou capaz, não tem como não ser respeitado. Mas se eu não faço isso, a vontade é presumida. Eu não deixo escrito que eu quero que na minha longevidade eu fique numa clínica, ou eu não deixo escrito que eu quero que, mesmo que eu perca a minha capacidade, parte do meu dinheiro, lógico, tendo dinheiro suficiente para isso, seja para custear os estudos dos meus netos, que ainda nem tenho, mas que eu quero muito ter. Então, se eu não deixar isso escrito, como que alguém vai presumir? Né? Hoje eu estou na forçação de barra mesmo, né, Rafaela? É que a minha nora está aqui, eu estou fazendo uma campanha que vocês não têm ideia. E aí, minha vontade expressa, olha quantas testemunhas aqui. Vai, anota aí que eu assino. Porque quem vai presumir essa vontade? Vocês já devem ter vivido essa situação, que ou os pais estão numa situação de demência, ou já morreram, e vem a família. E fala assim, não, porque papai queria isso. Aí outro fala, porque papai queria aquilo. Fala, para lá, vocês são filhos do mesmo pai? Porque como que um pai queria uma coisa para um filho e o outro filho fala outra? Então, deixa escrito. Então, é estimular que as vontades sejam declaradas. Um exemplo clássico da vontade presumida e da vontade declarada é o testamento. Eu expresso que a minha parte disponível vá para X, para Y, para Z. Se eu não deixar isso escrito, vai entrar na presunção legal da ordem hereditária, da ordem de vocação hereditária. Então, parece tão simples. Gente, quando eu apresento isso em palestra,
Fica todo mundo assim, oi, né? Que basta, parece simples, né? Mas expressa a sua vontade, entenda qual é a sua vontade, né? E aí, como que você declara essa vontade para os efeitos jurídicos, né? Por meio de autodeterminação, né? Das suas vontades para efeitos jurídicos futuros, tanto patrimoniais quanto existenciais, né? Eu deixo minhas vontades de uma tal forma, declaradas, de uma tal forma, que se eu precisar ser interditado, o meu curador vai ser um cumpridor de ordens, né? Porque, como eu disse, né, no Brasil, velho é xingamento. E eu vou te interditar, é uma ameaça. Vou te interditar, hein? Vai ficando de cabelo branco, alguém fala, eu vou te interditar. Né? E eu, meu filho fala, vou te interditar. Eu falo, pode interditar, que minhas vontades já estão todas declaradas, você não vai fazer nada contra mim. Né? Então, porque é um poder, né? A autonomia privada é um poder, e a gente exerce pouco. Né? E aqui, eu sei que esse slide é forte, tá? O lobo em pele de cordeiro é forte. Mas não é sobre planejar uma aposentadoria. É sobre planejar o seu futuro e mitigar os riscos advindos de possíveis vulnerabilidades, para que você possa envelhecer com liberdade, com dignidade, com autonomia, com responsabilidade. Porque, infelizmente, gente, onde tem dinheiro e vulnerabilidade, vem os cordeiros. Né? Vem os lobos em pele de cordeiro. Acho que vocês já cansaram de ver isso nos escritórios de vocês, na vida de vocês. Né? Então, quando eu planejo, eu também mitigo esse risco. Eu também me permito não ter que ver alguém fazer isso. Outro dia eu estava apresentando isso para um grupo de colegas advogados, e eu vou falar, não é palavra minha, do meu amigo Paulo, ele falou assim, Suzete fala assim, lobo em pele de herdeiro. Eu falei assim, aí eu sou, naquele momento é assinado o meu distrato, né? Então, mas que a gente vê acontecer, a gente vê. Né? Então, em que campos que a gente vai trabalhar tudo isso? Porque, gente, vocês já viram, entre escolher, né, que minha mãe vá para uma clínica XPTO bacana, que custa 15 mil, e ela tem 15 mil para pagar por mês, eu vou pôr uma de 7, né? Porque sobra mais, herança. Né? Então, a gente vê isso. Estou falando mentira, Vanessa? Estou falando mentira, doutora Ludmila? Estou falando mentira, Rita? Então, quais seriam os instrumentos jurídicos para a saúde física e mental? Bom, você deixar claro que clínica, lógico que todas essas questões têm que estar vinculadas com o teu poder aquisitivo. Tá? Mas, gente, assim, isso aí é só para quem tem dinheiro. Quem aqui não conhece alguém que tem aposentadoria e que o neto vai fazer a avó pedir empréstimo consignado? Todo mundo já viu uma história dessa aqui. Né? Acho que todo mundo nos seus escritórios já entrou com uma ação contra abuso do empréstimo consignado, que a pessoa não sabia que estava assinando. Né? Acho que todo mundo já viu isso em algum lugar. Né? É do nosso dia a dia isso. Então, eu não estou falando de uma aposentadoria só de quem tem. Isso é só para quem tem dinheiro. Não é. É para que o seu dinheiro, seja ele 1.000, 1 milhão, 100 milhões, 10 mil, 100 mil, seja usado de acordo com as suas vontades. Porque foi você que tem o direito a ele. Né? Então, que tratem de questões relacionadas à saúde. Aqui a gente está muito dentro das diretivas, mas não só as diretivas antecipadas de vontade. Eu não vou falar só que eu não quero um tratamento obstinado. Vou falar, eu quero ser tratada no Vera Cruz e não no São Luís. Eu quero ser tratada no Madre Teodora, você entende? Eu quero ser tratada no Hospital de São Paulo, meu médico é tal, eu quero que tal médico seja ouvido, né? Então, eu quero tal tratamento, eu não quero tal tratamento. Isso é importante que a gente fale. Eu quero ser cremado, eu não quero ser cremado, seria para a morte. Mas eu quero um tratamento X, eu quero que desligue os aparelhos. Não, eu não quero ficar, né? Não estou falando em eutanásia, né? Mas estou falando, olha, numa situação pode desligar os aparelhos. E eu sou gêmea, não sei se vocês sabem, né? E a Suzy, nesse ponto a gente pensa totalmente diferente. Né, que eu falo, não pode desligar. Eu falei, vai desligar o meu. Não. Então, ela jamais vai poder ser minha procuradora para fazer isso, ou a curadora, porque ela jamais vai conseguir seguir, e nem deveria ser. E aqui eu chego num ponto que volto na questão latina, que a gente acha que é a família que tem que cuidar. E eu colocaria até uma coisa a mais nos meus instrumentos. Não quero ninguém da minha família trocando minha fralda. E
não é porque eu tenho vergonha. Quem me conhece sabe que a minha vergonha é zero disso. Tá? É porque eu não quero que uma eventual doença da minha velhice seja castigo para as pessoas que eu amo. Porque a partir do momento que eu cuido, meu marido ficou internado 10 dias, teve leptospirose, fiquei com o maior amor, com o maior carinho. Mas se ele ficasse 3 meses, cansa. Se coisifica o outro. Né? Então, por que eu não libero as pessoas do meu entorno disso? Né? Olha que legal, um documento liberatório. Ninguém precisa cuidar. Sabe o que eu quero? Que você venha e fique comigo de mão dada. A Carol vai lá me visitar, fica de mão dada, pergunta como eu estou, não estou entendendo nada. E, na verdade, eu não concordo com isso. Sempre acho que a pessoa vai entender. Tá? Quero que você. Se a gente tem afeto uma pela outra, tem que levar o seu afeto para mim. Né? Se eu gostava de um pão tal, de um jogo, de uma música. Então, eu acho que a gente, trabalhando ao longo da vida, a gente consegue ter esse tipo de planejamento. Estou falando coisas talvez diferentes, né, do que vocês estejam acostumados aí, mas vamos trazer. A pessoa pode determinar onde ela quer morar, se ela quer ir para uma clínica, se ela não quer. E olha que interessante, é muito melhor você tomar essa decisão enquanto você não precisa. Porque você toma uma decisão. Mas então vamos planejar. Mas você sabe que já tem nos Estados Unidos, na Califórnia também tem isso, que são condomínios em que você vai ter um posto de enfermaria que você. E, gente, com a inteligência artificial vai chegar aquele momento que eu vou pôr o dedinho aqui e falo assim: hoje você pode comer chocolate. Yes. Né? Hoje eu estou com a glicemia, beleza. Hoje você não pode comer, né? Hoje você pode tomar sua dose de vinho. Ótimo, alguém que eu possa conversar. Então, a gente vai viver muito e a gente vai ter tecnologia como aliada. Então, como é que você quer viver? Então, se você quer viver com seus amigos, com seus, vamos pensar um lugar legal e vamos guardar dinheiro para isso. E aí, se fala assim, esse ano, a gente já está vivendo isso lá no escritório. Um cliente que está fazendo o planejamento da longevidade com a gente falou assim, olha, não dá mais para eu viajar todos os anos para a Europa levando minhas filhas. Já estão adultas, porque se eu gastar X mil por ano nessa viagem, isso vai fazer falta, por quê? Porque a gente já sabe que num determinado momento você diminui o seu ritmo de ganhar. Mas se você tem dinheiro guardado, né, a gente tem aquele efeito maravilhoso do rendimento. Né? Então, você tem algumas escolhas aí que você pode fazer. Sim, mas ou então eles podem se acostumar, porque você também vai estar ensinando eles a fazerem isso. Né? Eles a serem mais autorresponsáveis, né? E aí você manter ou não seus padrões sociais, culturais, esportivos. Aqui eu sempre brinco muito eu tenho um sócio, Maurício, que ele é bugrino roxo. E ele fala, eu já fiz a dele, assim, em qualquer situação eu quero ir assistir o jogo do Guarani. Eu falei, cara, com tanta coisa para você escolher, você vai querer ir para o jogo do Guarani. Mas aí, beleza, olha, eu quero continuar indo na missa. Eu tenho a mãe de uma amiga minha que fala assim, ó, eu fiz 90, não me convidem nem para a missa, nem para o terço. Né? Pode ser o contrário. Eu tenho uma mãe de uma outra que fala assim, eu não vou mais para a praia. E declara a sua vontade, né? Que isso é muito interessante. E, principalmente, você ter aí um guia financeiro, né? Com organização do patrimônio, com a sua fonte de renda, se você tem participações societárias. Você fala, não, eu sou sócio de uma empresa, eu tenho distribuição de lucro. Então, você depende de alguém, né? Você é sócio de quem? Ah, é do meu irmão, do meu tio, de um amigo. Bom, se for 50-50, você está numa super dependência de uma outra pessoa. Então, você olhar como um todo é muito importante. Né? E aí, gente, olha tantos instrumentos jurídicos que a assim, né? Se for cônjuge, alguma coisa assim. Mas você pode colocar mais de um curador, você pode colocar um curador para a questão patrimonial, um curador para a questão de saúde e mais, né? O que eu tenho feito nessa nomeação de curador, gente, desculpa se eu estou chovendo no molhado, tá? Mas como eu falo uma coisa, eu fazia interdição, mas na vida eu estou na morte. Agora, a gente trabalha muito mais com interdição. A gente fazia interdição, sei lá,
era uma ou outra mesmo. Não era algo que a gente via tão comum. Hoje está muito mais comum. E o que a gente vê? Juiz dispensando a primeira entrevista, que é tão importante. Né? Então, eu coloco na nomeação que fica obrigatória a primeira entrevista, que faz questão que tenha a primeira entrevista. E, lógico, eu não vou nomear como minha curadora a Carol e não falar para ela que eu nomeei que eu tenho um livrinho de instruções. Né? Ou que procure uma excelente advogada, né? Um advogado que você já nomeou para que faça tudo isso. Né? Mas você deixa ali tudo o que você quer que seja feito. Você pode fazer uma classificação, né, para esse gestor dos gastos razoáveis, das despesas. Eu não sei se já fizeram, mas eu gosto muito de fazer um contrato de conta conjunta. Ah, é um contrato bancário? Sei, mas é um contrato lícito, possível. O que é esse contrato? É muito comum a mãe ou o pai ter uma conta conjunta com um dos filhos. Talvez vocês tenham com os filhos de vocês, ou você tenha com a sua mãe ou com o seu pai. Tá? Só que aí o dinheiro é ou com o neto, o dinheiro é do pai ou da mãe, não é do filho. Aí a pai então não morre, não morre, meia hora de morrer, sai todo o dinheiro da conta. Vocês já viveram isso no inventário, gente, é impossível vocês não terem vivido isso. Tá? Então, o que eu faço? Eu faço, você tem conta conjunta? Eu faço um contrato de conta conjunta. E declaro que eu coloco, quem eu coloco como parte? Quem é o titular da conta, o co-titular. Faço o esclarecimento de onde que veio o patrimônio. Né? Então, eu vou falar um que eu fiz recentemente, que a mãe e o filho, ela tem mais um filho e ela é casada no regime da separação. Coloquei como anuentes o marido e o outro filho. Ou seja, todo mundo tem conhecimento que tem essa conta conjunta. Qual que é o objeto do contrato? O filho, como titular, é para fazer gestão e cumprir aquela conta é para despesas da mãe. Ele só vai ele só vai estar lá como uma retaguarda, né? E ele tem a obrigação de prestar conta, se ela falecer. E aí, então, esse é um instrumento que não da gente. Eu já levei cada uma assim. Morreu, aí vem a conta, vem o extrato do cartão de crédito do pai. Você vê que o filho pegou o cartão de crédito do pai enquanto ele estava no hospital e passou nas lojas, né? Então, a gente vê tudo isso. Não, é verdade. Não estou contando uma ficção aqui, nada que seja mentira, tudo que já aconteceu. Então, por que a gente não coloca isso no papel? O contrato de conta conjunta eu acho o máximo. Mandato. Eu quero que tal agente cuide do meu dinheiro. Eu deixo um mandato para ele com a regra, né? Eu acho que isso é super bom. Rever as estruturas societárias, como eu já falei, a escolha de eventual sucessor, curador, e trabalhar com os eventos, com a possibilidade aí também de sucessão. Como que o advogado pode atuar nessa jornada, né? Bom, vamos falar da jornada desde os 20, 30 anos. Vamos falar onde que a gente pode atuar sempre pensando no futuro. E já estou caminhando aqui para o final, tá? Poxa, né, eu acho que, antes de mais nada, o advogado operador do direito, ele tem o dever de compartilhar informação, desde que devidamente pago para isso, né? Não em festa de final, festinha de família, nada disso. Mas a partir do momento que o cliente chega no meu escritório, né? Nossa, eu não sei falar quantos filhos de clientes que começaram comigo lá atrás vão se aconselhar comigo sobre regime de bens, né? Sobre tô morando junto, faço uma união estável, não faço. Esse aconselhamento, porque isso é pensar no futuro. Né? A escolha de um regime de bens, e apesar de eu recomendar muito a separação de bens, eu respeito muito, lógico, tem que respeitar a escolha de cada cliente. Né? Mas qualquer regime cabe o pacto antinupcial, que vai se chamar pacto ou convivencial, ou conjugal, ou matrimonial, não importa o nome que a gente dê, mas você escrever o pacto, né, de uma tal forma que os combinados estejam lá. Né? Então, hoje você fica vendo no Instagram, pessoal combinando, você vai poder relacionamento aberto. Não, gente, isso para o direito não quer dizer nada, porque adultério, isso não, né? Para a gente, a questão patrimonial é como que vai ser o rateio de despesa. Às vezes eu pergunto para o casal, como é que vocês vão dividir as despesas? Um olha para o outro. Quem vai pagar a conta? Aí, quando chega no divórcio, porque ele abusou, porque ela abusou, porque ela passou cartão. Por que isso não está combinado antes? Eu acho o regime da separação de bens muito mais fácil de você lidar, até porque você não vai ter a comunhão das dívidas, que as pessoas só pensam nos bens, não pensam nas dívidas. Mas eu acho que conversar abertamente como é que vai ser essa conta.
né? Uma coisa que eu também aqui, muitas vezes eu chamo os pais, não, eu vou dar um apartamento para o meu filho ou para minha filha, uma casa. Tá, então você vai fazer a doação, não só com a cláusula de incomunicabilidade, mas como obrigação, inclusive, de não oferecer esse bem em empréstimo, muitas vezes, né? Como garantia e financiamento. Eu tenho um cliente que ele deu casa lá no Gramado para a filha. Bom, aí o genro quis fazer o negócio, precisava dar um bem em garantia, com o bem que eles deram, né? Fez com cláusula de incomunicabilidade, fez a doação lá, milhões, né, para a filha comprar a casa, comprou. E aí, alguns anos depois, o marido dela e ela assinou junto, deram como garantia de um financiamento. E aí, gente, né? Então, assim, a gente tem que pensar além daquilo que a gente já faz, né? Que é doação, com cláusula de reversão, de comunicabilidade, blá, blá, blá. Pensar em o que mais que a gente acha que não deve ser feito com esse bem. Porque quando um pai, uma mãe dão um bem, seja em dinheiro, para um filho, ele quer o quê? Ele quer que aquele bem permaneça. Né? Não quer que aquilo seja queimado, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E uma outra coisa que eu tenho visto, e tenho achado interessante nessa geração mais nova, é o interesse nos contratos de aquisição do primeiro imóvel, passando por advogado. Tá? Eu tenho feito isso, acho que isso é uma coisa que a gente tem como ajudar. Então, tem serviço pro advogado para o começo da vida? Tem. Tem. E isso já é planejar futuro. Depois, a gente pode ajudar com a organização, sem contar o divórcio, né? Se tiver divórcio aqui, lógico que a gente entra, não estou pulando esse óbvio, né? Porque o cliente que veio aqui com 20, 30 anos, ele vai entender a importância disso. Né? Então, ele vai continuar, ele vai ter aquisição de bens, ele vai vir consultando você. Né? Então, você vai trabalhar com uma organização do planejamento. Você pode, uma pessoa com 40 anos que tem filho menor, ele tem uma enorme preocupação com filho, com a educação dos filhos. Então, você pode ajudar no seguro, você pode ajudar no testamento, você pode ajudar em diretivas para cuidar da educação dos filhos menores, seja numa incapacidade, seja na morte. Né? Então, aqui a gente tem vários instrumentos que a gente pode fazer, além daqueles que a gente já faz. E eu não estou falando isso só para a gente ter mais honorários. Lógico, isso é bom também, mas porque olha como a gente está permitindo que a pessoa planeje devidamente a vida dela. Tá? Nos 50 anos, continua na nomeação de curador, na organização do planejamento, mas você também pode começar a fazer o planejamento da longevidade. Gente, já é uma coisa que eu faço no escritório. Quando eu comecei a fazer, eu achava que o público que ia vir muito no escritório era de 60 anos. Quem está vindo é 40 e 50. As pessoas com 40 e 50, elas estão muito com a noção que elas vão viver muito. Né? E estão preocupadas em ter todas essas questões aqui devidamente documentadas. Eu também acho que são pessoas com menos preconceito. Tá? Então, é uma pessoa que aceita mais né, que ela está vendo, e muitas vezes a pessoa que está vendo o que ela está passando cuidando de pai, de mãe e tudo mais. Então, faz a diretiva de saúde, de qualidade de vida, de cuidar da educação dos filhos menores. Eu não falei de uma diretiva que eu adoro fazer. Você vai querer as suas fotos em mídia social se estiver hospitalizado? Se não quiser, escreve. Né? Porque eu acho o máximo a sobrinha que vai visitar a tia lá, a tia está toda assim, toda mal colocada e a pessoa bonita põe no Instagram, né? Visitando a tia, né? Só pensou nela. Ou então, outra coisa que é interessante é você vetar a visita. Você já imaginou, você está lá doente, então você está lá na sua chácara, lá com as suas amigas, e chega aquela prima chata. Você já fala, você ainda fala assim, eu sou pessoas autorizadas a entrar no meu lar. Né? Porque, gente, se tem uma coisa, que são poucos aqui que tem que tem mais de 50. Mas quem tem mais vai concordar comigo. Depois dos 50, a gente já tem uma liberdade. Eu quero ver eu com 60, ninguém vai me aguentar. Porque aí você já fala, não, isso aqui não. Então, você vai podendo deixar muitas coisas escritas. E em todos eles, testamento, né? Nos 60 anos, você deixar, né, talvez seu planejamento patrimonial já esteja em execução, executando algumas coisas, você pode estar aí resgatando suas previdências, né, algumas coisas interessantes, aí você está realmente desfrutando. E vocês sabem o que eu tenho visto muito nos planejamentos de longevidade que eu tenho visto? A pessoa com 40, 50, com 60, eu vou exercer aquela profissão
que eu sempre quis, mas que não dava dinheiro. Então, a pessoa às vezes quer ser político, quer ser músico, ou então assim, pô, eu quero construir casa, né? Isso dá dinheiro, né? Mas a pessoa quer, ela quer ir para algum lugar que ela possa ir, com liberdade, talvez assim, que ela tenha maturidade agora para exercer, porque eu não vejo as pessoas assim, eu quero me aposentar e ponto. Nada contra jogar dominó na praça, eu adoro jogar dominó, mas as pessoas não estão com essa perspectiva, né? Então, a gente também tem que ajudar, né, dar mecanismo para que ela possa viver dessa forma. E, né, e muitas vezes aqui o planejamento patrimonial, a holding que ele fez quando ele tinha 50 anos, com 60, que ele já previu a governança corporativa, né, a passagem de bastão, ela é muito importante, porque nesse momento ele está preparado, ele já sabia que depois de um tempo ele ia deixar a cadeira de presidente, ou ela ia deixar a cadeira de presidente. E passa com tranquilidade para outra geração, né? Então, dentro dessas considerações que eu fiz, eu agradeço imensamente, falei aqui quase uma hora, uns 40, 50 minutos com vocês, agradeço imensamente, espero que tenha trazido ideias diferentes aí. Tem todo um, a gente estava falando lá com Hermes, tem todo um aspecto tributário também. Deixa eu falar um minuto disso, né? As pessoas falam assim, eu quero doar tudo, vai mudar a lei, vai mudar, olha, Dani, vai mudar a lei tributária, que a Dani é da área tributária. Então, já vou doar tudo esse ano, porque assim não tem inventário, não paga ITCMD. Tá? Vamos fazer uma conta, tá? Estado de São Paulo. Então, eu vou fazer uma doação para o meu filho de uma casa de R$ 1 milhão, né? Eu faço exemplo, número cheio, né? E aí eu vou pagar o ITCMD de 40 mil, né? Porque é 4%, pago o ITCMD de 40 mil, só que como eu vou deixar com usufruto para mim, né? É 2/3 de 40%, já ficou difícil. 30 mil, mais ou menos, tá? Paguei um pouquinho menos, 30 mil. Não vamos falar que foi 30. Beleza. Aqui, 10, 20 anos, eu estou precisando de dinheiro. Ai, vou lá para o advogado. Posso vender aquela casa? Que os usos e frutos são meus, né? A pessoa não fala isso, usos e frutos são meus. Ó, você tem o direito à locação. Para vender, seu filho vai ter que assinar. E a nora também. Né? Se for a legislação de hoje, independente, a não ser que tenha sido casado no regime da separação de bens, se for como parceira, ela vai ter que assinar também. Beleza. Então, ele aceitou, pagou. Só que é dele, então vende pelos mesmos 1 milhão, tá? Que não deve ser, né? Porque a casa, não vamos falar que é o mesmo 1 milhão. Ele vai ter o direito de receber 2/3. Né? Então, eu vou falar lá que 666 mil ficou para ele. Ele vai ter que doar para mim, para a pessoa. Vai pagar. Praticamente, se pegar hoje o PL que está hoje, ele vai pagar os mesmos 4%. Você não economizou nada. Aliás, você perdeu, porque aqueles 40 mil ali que você gastou, se eu tivesse investido. Então, para quê? Para quê? Vamos pensar antes de fazer isso, né? Para quê? Então, mas a gente às vezes tem que demonstrar, fazer a conta. Tem até os slides. Eu não sou da. Tem o pessoal tributário no escritório, eles fizeram os slides para mim, eu treinei. E eu até faço alguns ensaios disso para a pessoa, para a gente fazer a conta. Vale a pena? Porque até o empate de dinheiro perde, tá? Mas e o desgaste, se fala assim, porque para o filho, vamos pensar do filho aqui, você doou. Pô, mas está pedindo de volta? Será que ele entendeu que era uma doação só por um planejamento tributário? Eu vejo muito filho que tem dúvida do que, não sei se é meu ou se não é. Né? Eu não sei se eu vou ficar na empresa ou não, não sei o que eu vou ser na empresa. Gente, o conflito familiar não vem só de um lado. Né? Então, quando você consegue colocar suas escolhas, fica tudo muito mais fácil. Mas vocês me deixaram, eu vou ficar falando aqui até meia-noite, então agradeço e obrigada. Nós que agradecemos, Suzete. Muito obrigada por ter compartilhado conosco todo o seu conhecimento. Eu sou suspeita, né? Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui, vai pensar no seu do futuro entrando pela porta, né? E conversando um pouquinho. E agora a gente vai abrir o espaço para quem quiser debater, fazer algumas questões. Eu vou começar perguntando alguma coisa já. É, Sobre a reforma do Código Civil, Suzete, você, com a sua experiência, você entende que ela vai impactar no planejamento da longevidade sucessória?
Bom, reforma do código, está todo mundo falando, a gente está acompanhando aí os debates. Eu acho que tem dois temas aqui que são importantes. A gente teve uma mudança muito significativa em 2015, né, quanto à capacidade e à incapacidade, que foi com a lei da inclusão, né, a lei da pessoa com deficiência, que mudou o sistema de incapacidade. Hoje só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Eles estão propondo ali uma diferenciação entre deficiência e incapacidade e volta a usar a expressão aquele que não puder expressar totalmente a sua vontade. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de expressão, né? Porque mesmo tirando aquela pessoa que está totalmente em estado vegetativo, as outras pessoas se comunicam, né, mesmo com uma incapacidade. Então, eu tenho sempre essa dúvida, mas o remédio é se não for uma doença, né, que veio da infância, você deixar por isso que eu acho que o grande remédio sempre é você deixar suas vontades devidamente declaradas. Quanto outro aspecto é que está sendo muito, muito falado, que é a questão da sucessão do cônjuge, né, o cônjuge como herdeiro concorrente, que ele não seria mais nem herdeiro concorrente, nem herdeiro necessário. Eu, particularmente, acho o concorrente talvez passe. Deixar de ser herdeiro necessário, e não estou chegando aqui no mérito, tá? Eu acho que se o cônjuge deixar de ser herdeiro necessário, a gente vai deixar de ter 352 mil manobras que as pessoas fazem. Ai, porque eu não quero que minha nora receba. Ai, porque eu não quero que meu genro tenha direito à sucessão, né? E aí você tem, infelizmente, a gente tem profissionais que tentam ainda burlar esse tipo de coisa. E não dá certo, tá? Então, talvez isso tenha uma possibilidade de melhorar. Isso é justo? Isso não é? O que eu acho, eu sou muito da autonomia privada, né? Eu respeito muito o que a pessoa decidir. Então, eu acho que se a pessoa entender que mesmo o cônjuge não sendo herdeiro necessário, quiser deixar em testamento, e a gente tem feito muito testamento em favor de cônjuge, tá? É incrível como a gente tem feito, assim, na parte disponível. É interessante isso, né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar. Eu só acho que nesse momento que estão os debates, a gente tem que entender muito quem está defendendo o quê e por que estão defendendo isso ou aquilo, né? Eu tenho meu viés feminista, não, né, não polarizado, mas eu penso quem favorece mais, né? A quem interessa, né? A quem interessa. Então, eu faço esse grande questionamento. Eu concordo, poxa, se a pessoa resolveu casar com a separação de bens, mas talvez a separação de bens seja para o divórcio e não para o casamento. Eu acho que a gente tem, veja, para um público que tem acesso a esse tipo de informação, eu acho que muda menos, né? Mas eu penso muito, né, em quem não tem. Né? Quem é a grande população brasileira? Né? Quem são os arrimos de família? Essas mulheres, né? Então, às vezes, você fala, mas está falando de 5 mil, de 10 mil, pode ser muito. Né? Então, eu penso muito em relação a isso também. Tá? Então, acho que não é... Não, eu te enrolei, né, Vanessa? Mas eu acho, assim, que não tem saída fácil. A única vantagem que eu vejo, se o cônjuge deixar de ser herdeiro necessário, é parar com os planejamentos mirabolantes. Tá? E aí eu acho que vai ser bom. Né? Mas nesse sentido. Primeiro, eu fiquei em vários momentos reflexiva mesmo, sabe? Porque a gente tem mãe, né? Minha mãe acabou de completar 70 anos e logo no início você comentou, fez e agora você inovou. Eu não sei se isso já estava por aí, mas para mim é uma novidade, essa questão da longevidade. Eu abordo algumas questões para os meus clientes em relação às questões existenciais, e aí dentro disso né, estão incluídas essas questões da longevidade, mas é, ainda não é uma coisa tão assim conhecida. As pessoas não têm esse hábito de falar.
Então, da mesma forma que quando vai se casar, as pessoas ainda romantizam muito, né, a questão do casamento, e por isso que não pensam em despesa, não pensam no divórcio, não pensam no que vai acontecer, enfim. E isso me fez pensar, por exemplo, na prática, essa questão das diretrizes, do planejamento e tudo mais, isso é feito através de um instrumento como se fosse um testamento ou, ou é só um instrumento particular? Não falei disso, né? O que que eu acho? A gente tem uma questão, é uma novidade, tá? Então, não vai, o cartório, ele vai fazer com e quais instrumentos eu acho que tem que ser públicos, respondendo objetivamente. Lógico que o testamento, eu sempre acho que o instrumento público é o melhor. A nomeação de curador, a procuração de saúde, tá? Esses três eu faria sem dúvida em instrumento público, tá? As outras diretivas, né, que são muito mais detalhadas e que a pessoa pode querer vir mudar, né, eu faria instrumento particular. E no instrumento público, eu faria uma menção eu nomeio tal pessoa, né, que terá com ela as instruções devidamente declaradas na forma admitida em direito. Né? Então, eu acho isso super importante. Uma outra coisa também que eu não falei, Ludmila, que eu acho que é muito importante, eu chamo de fidúcia qualificada. Falei esse negócio do latino, que a gente acha que é o filho que tem que cuidar. Poxa, eu não vejo problema nenhum em remunerar pessoas para isso. Tá? Então, você tem um médico que, se precisar opinar, ele receber uma consulta, alguma coisa nesse sentido. Você tem uma pessoa que você pague para fazer a gestão do seu patrimônio. Né? E quanto mais, ou seja, então, os instrumentos que cabem ser públicos, agora, você tem que ter, e aí eu acho que o papel do advogado é fundamental, né? O advogado que saiba que tem esses documentos, que vai ser o guardião desses documentos, o advogado, a figura do advogado de confiança. E eu acho que ninguém melhor que o advogado familiarista para fazer isso. Tá? Então, eu acho que isso expande muito a ideia e a atuação do direito de família. Então, a gente não fica aquele advogado, aquela atuação em divórcio e partilha. Né? A gente abrange muito mais, entra também, e aí eu acho assim, ter um mínimo conhecimento em tributário que vocês já, tenho certeza que vocês já têm, porque a gente lida com o ITCMD, né? Mas conhecer, e aí eu acho que também é muito importante. Não, porque o testamento ele só vai ser aberto com a morte. Então, outro dia eu vi um testamento que chegou até para a gente lá, que a pessoa tinha nomeado o curador no testamento. É uma técnica que nem foi por testamento público, nem poderia ser, porque o testamento você só vai poder abrir. Sim, então você tem que fazer instrumentos separados. Porque o testamento ele só vai ser, a gente só vai entrar lá com o registro, abertura e validade do testamento com a morte. Né? Então, você pode fazer no cartório a nomeação de curador, você vai fazer no cartório de notas, qualquer cartório de notas, e os outros instrumentos, né? Eu vejo assim, diretivas, você pode fazer as diretivas hoje, antecipadas, você pode fazer se você quer o tratamento obstinado ou não, você pode até, essas questões mais cruciais, você pode deixar em instrumento público, mas eu acho que aquilo que é mais detalhado, aquilo que você pode revisar em 2, 3 anos, você pode fazer em instrumento particular e fazer o acompanhamento aí com o seu advogado. Né? Aliás, você vai falar para o seu cliente fazer o acompanhamento com você. Sim, já estão fazendo. É muito interessante. Lógico que você passa por uma entrevista antes, né, que a gente chama de diagnóstico, para entender quais são as vontades. E eu acho assim, o que que eu vejo? Eu vejo que as pessoas se sentem muito tranquilas. Quando a pessoa começa, o eu do futuro começa a falar, ele vira tagarela, tá, gente? A pessoa consegue fazer as escolhas. Né? Então, o que ainda eu vejo muita dificuldade, às vezes, é mais para planejamento sucessório, favorecer um filho em detrimento do outro. Isso eu vejo ainda com mais dificuldade. Tá? Deixar para o cônjuge tranquilo, para um filho em detrimento do outro. O planejamento que a gente tem feito, eu falei das drogas, né? A questão das famílias com drogas, né? Com usuários de drogas, também é muito preocupante, porque esse integrante da família pode queimar tudo muito rápido, né? Então, a gente aí usa alguns artifícios legais, lógico, aí a hold, algumas coisas ajudam bastante.
Hoje, bom, posso até falar um pouquinho, né? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho, sim. O que é a holding, né? Você constituir uma pessoa jurídica para você passar os bens para essa pessoa jurídica. Então, o que é um ponto importante aqui, né? Principalmente quando a gente fala em casal, né? Quando o casal passa o imóvel para uma holding, a mulher, os dois precisam assinar. Aí, geralmente, os homens, me perdoem, viu? Público masculino, mas é muito comum os homens falarem, não, deixa que eu administro só isoladamente, eu assino sozinho, né? E aí, quando a esposa vai ver, já vendeu tudo, ela não sabia. Então, assim, a gente sempre tem, eu acho que é importante passar para a holding, mas ter mecanismos, né, efetivamente aí que garantam que esse patrimônio vai ficar seguro lá. Acho que a Dani queria fazer uma pergunta. Sim, sim. Tem que fazer antes. Dani, excelente pergunta. Aliás, ontem a gente estava fazendo o testamento e eu estava lá no segundo cartório de nota, não sei se vocês conhecem o Pedrinho, né? E às vezes eu falo, pô, Pedro, às vezes você faz mais perguntas, às vezes você faz menos pergunta, né? Ele falou assim, olha, eu, eu sempre faço uma entrevista antes. Né? Quando vem com a doutora, né, que a gente conhece, eu faço uma entrevista mais rápida. Mas porque um dia eu fui fazer um testamento, uma pessoa que estava bem debilitada por conta da químio, mas bastante lúcida, e eu vi que ele perguntou bastante, né? Porque ele vai realmente procurar isso. Mas sem dúvida é no exercício da capacidade que a pessoa vai ter que fazer. Tá? E ele me falou que não é uma exigência, né, da corregedoria, nada, mas que para ele ter conforto, às vezes ele pede laudo, pede mais do que um, tá? E às vezes para a gente também é importante ter o laudo, né? Porque, principalmente, vamos supor, a gente pega um Alzheimer, você pega o início, né? A pessoa, você ainda não sabe se ela está, às vezes ela está no momento que ela aparenta estar bem, né? Então, agora, lógico, é um cliente que a gente conhece há muito tempo, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que quanto mais cedo você faz, né? Então, por isso que o planejamento da longevidade, quanto antes você começa, hoje a gente falando sobre plano de saúde, por exemplo, seguro de vida, você começando mais cedo, você tem uma tendência a pagar menos e a ser aceito nesse tipo de plano, né? Então, isso é tudo muito importante. Sim. E aí você não pode mentir, né? Então, não, nem eu. Ou seja, você faz uma declaração, eles falam, não pode nem pensar na possibilidade de. Não tem. Uhum, é, tá. 50, é. E aí? Acho que o Hermes queria me fazer uma pergunta. Não vejo mais codicilo. Eu fiz um codicilo na vida, tá? Porque eu sou bem velha, né? Codicilo, para quem não lembra, é aquele documento particular que você deixa bens de pequena monta, né? Eu vi um codicilo na vida, e olha, vou até contar desse testamento, que é muito interessante. Foi um dos primeiros testamentos que eu fiz, e o testador lá deixava uma X quantia para a ex-mulher dele. Mas imagina uma ex-mulher que judiou dele no divórcio. Mas judiou para valer, porque era naquele tempo, se lembra assim, que era antes da lei do divórcio, assim, né, lá atrás, que você tinha que provar culpa, não sei, ela fez, aprontou até não poder mais, antes do Código de 2002, quer dizer. E aí eu falei, mas por que que o senhor vai deixar o valor para sua... Era uma renda mensal, porque ela é a mãe dos meus filhos, ele era todo chique, com grana. Você imagina meu filho chegar no restaurante e a mãe dele estar mal vestida, sem ter ido no salão. Então, e aí ele fez o testamento e depois ele fez um codicilo de bens. Ele tinha uma coleção que eu até tinha minhas dúvidas se era codicilo. Ele tinha uma coleção de miniatura de não é porcelana, aquele que é de cristal, sabe? De bichinho de cristal. E ele deu uma dividida ali. E realmente não tinha muito valor financeiro. Codicilo que eu fiz, ó, tá vendo, Hermes? Mas eu não vejo mais, tá? Nunca mais fiz. Não é comum. Não é comum. Mas, assim, né? Nada impede que no nosso testamento
você deixa para quem vai ficar suas bolsas e seus sapatos. Ou você deixar no codicilo, porque hoje isso custa tão caro, né? Custa às vezes mais do que joia, né? Então. Sim, mas aí eu entendo que não é codicilo, tá? Eu acho que o valor. A gente precisaria até dar uma olhadinha, porque lá fala, acho que, se não me engano, bens de pequena monta. Eu não lembro a redação, mas aí, se for Rolex, por exemplo, não dá. Tá? Montblanc. Tá. Hum. Mas ela tem que concordar. Ela concordou, tá? Hum. Uhum. Então, por isso então, na verdade, você tem que ter alguém que seja o depositário, e aí que eu falo que é o papel do advogado, tá? E eu sempre recomendo que tenha pessoa em substituição. Tá? Você nomeia em substituição, porque a pessoa pode ter morrido antes de você, ela pode. Porque na longevidade a gente vai ter o efeito longevo cuidando de longevo. Se eu falo para o meu filho, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo da minha sogra, ela tem 94 anos, meu marido tem 63. Então, em tese, ele é idoso. Né? Na Covid, a gente teve esse problema que algumas pessoas me ligaram, que elas tinham mais de 65, tinham uma debilidade, o pai ou a mãe tinha 90, 80, e como é que fazia para cuidar? Né? Então, eu sempre recomendo também deixar uma sequência de substituto, ou se você também deixar para uma equipe, né? Ou seja, para uma determinada clínica, né? Então, eu acho que nós vamos ter no mercado aí de profissionais de saúde equipes, né, especializadas nesses cuidados. Não para a pessoa que seja totalmente dependente. A pessoa que seja totalmente dependente, ela vai ter que ir para uma clínica, provavelmente, mas que vai fazer um cuidado semanal. Alguém me contou que, eu não sei se é Amparo, uma dessas cidades tem uma rua num condomínio que só tem pessoas mais idosas. Aí, Brasil, né? O Brasil tem criatividade. Vai um motoqueiro, um técnico de enfermagem motoqueiro, vai de casa em casa, ele mede a pressão, ele vê a glicemia, ele vê a temperatura. Então, mas, gente, no seu condomínio, lá na chácara, excelente, você tem um profissional que vai 2, 3 vezes por semana, verifica se está tudo bem. Então, e sem contar o que a gente vai ter de câmera e tudo mais. Então, acho que a tecnologia vai nos ajudar muito, tá? Mas. Não, tudo bem, se ela assumiu que ela ia cuidar, entendeu? Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com quem você achar que é alguém da família, tá? Porque quando você fala assim, eu quero que alguém cuide de mim, você está levando uma dependência para uma outra pessoa. Por isso que o que a gente leva muitas vezes é fazer uma escolha, né? Se você precisar de cuidado, tenha a sua reserva para você ter uma equipe que possa cuidar de você. Né? E aí você pode deixar uma pessoa responsável, o que você pode deixar, que a sua filha vai ser responsável por uma equipe que você coloca todas as disposições. E é lógico, vamos supor, eu sou sua advogada, a sua filha não quis cumprir a obrigação. Aí talvez tenha que levar para uma interdição e aí você tem que levar no judiciário. O que eu também tento, que a gente defende também, é que tentar deixar totalmente isso extrajudicial. Porque vocês imaginam, eu não sei se só sou eu que tenho dificuldade com o judiciário, tá? Então, principalmente quando. E o judiciário não está preparado para longevo, tá? As interdições demoram muito mais, o juiz dispensa a entrevista principal para depois o STJ reconhecer que foi nulidade. E aí, quanto mais a gente puder evitar que o judiciário se envolva nisso, agora, na interdição não tem o que fazer. Se for uma situação de interdição, não tem o que fazer. Né? Mas o que eu posso fazer é deixar já as minhas vontades e apresentar isso em juízo, quais eram essas vontades. Então, mas por isso que eu acho assim, não. Então, na verdade, é o que eu falo, tem que ter o combinado. Por isso que eu acho que a fidúcia qualificada é você profissionalizar isso, e hoje eu já tenho até um entendimento, Rita, que se são vários filhos e que se um cuida dos pais, ele tem o direito a ser remunerado por isso. Tá? Então, hoje, essa questão de fazer, lembra que antigamente ficava a filha mais nova, tinha não sei quantos filhos, a filha mais nova não podia casar enquanto os pais não morressem. Vocês já ouviram falar disso, né?
Então, você está achando que é mentira, né, Dani? É verdade. A Dani está aqui, né, Dani? A Dani sabe que é verdade, mas que acontecia, ó, acontecia, né? Então, então, mas era isso, é verdade. Então, então. Então, e aí, então veja o efeito que isso faz na nossa mente. Porque a gente acaba achando que tem que cuidar. Mas hoje a gente mudou o estilo de vida. E nós vivemos muito. Porque uma coisa era você cuidar de alguém até os 55. Quando eu nasci era 60, poxa, você vai ficar no máximo 5, 10 anos na minha casa e bem um bom tempo. Era difícil quem ficar. Agora você já tem uma outra dificuldade. Ah. Você pode, na disponível, deixar. É lógico que vai. Pode colocar. Eu acho que isso pode colocar, mas eu não recomendo. Por quê? Porque isso pode embaçar o teu testamento, tá? Então, e eu, particularmente, Dani, eu acho que a gente não tem que colocar esse tipo de obrigação para o filho, né? Aí é o meu pensamento, né? Se você cuidar de mim, ou seja, você está dando um preço, muitas vezes, para um sacrifício muito grande. Porque uma coisa é cuidar, outra coisa é abandonar. Não cuidar, outra coisa é abandonar. Então, assim, e por isso que eu falo, eu prefiro exonerar, olha, não precisa ficar cuidando de mim, me deixa na clínica e vai me visitar. Continue me amando, né? Continue tendo vínculo comigo, porque é isso que vai ficar para mim. Né? Porque que adianta, né? Aquela sessão, deixa eu cuidar, vou fazer aquela Ludmilla, né? Da minha mãe que eu não aguento mais. Senta direito, né? Não é, as pessoas, vocês já viram isso? Outro dia uma amiga minha estava na missa me contando que via a pessoa fazendo assim, com a mãe na cadeira de rosa. Por que vai na missa? Por que leva? Assim, lógico, a gente está julgando os outros. Mas porque chega uma hora que você não tem mais paciência. Porque cansa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra cuidado. Sim. Então, assim, por isso que eu acho que esse é um debate amplo, ele traz pimenta, né? Lógico que se você passou por uma dificuldade, você, olha, eu vou deixar para minha sobrinha que cuidou de mim, porque eu já sei que cuidou, é uma coisa. Agora, condicionar, e eu acho que isso vai dar mais uma briga no judiciário, porque como é que você prova se cuidou, se não cuidou, se fez, se não fez? É. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês de planejamento sucessório. E aí eu prometo que eu sei que era até 8h30, né? A gente fala, não, é só para rico isso. A gente tem um caso no escritório que eu falo que ele poderia dar palestra na XP, né? Ele é um porteiro, um zelador de fábrica, tá? Porteiro de fábrica. A mulher dele, quando ele se casou, a mulher dele era empregada, funcionária doméstica, funcionária do lar. Quando eles se casaram, ela já tinha 3 filhos, 2 filhas e um filho. Essa filha mais velha, imagina um problema. Teve um filho, né, jovenzinha, não cuidou do filho. Ele e a esposa ainda assumiram a guarda do menor até ele completar 18 anos. Essa mulher teve câncer, ele cuidou dela, blá, 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 e ele tem, casados na comunhão parcial de bens. Ele tem 2 casas, por isso que eu falo, 2 casas, um carrinho. Filhos dela, principalmente essa mais velha, que deixou o filho para cuidar, não aceita nenhum acordo em relação às casas. E ele falou, mas não é justo, doutora. Né? Então, a gente, um testamento que custa 2.700 no cartório. Né? Ou seja, então, às vezes a gente fala que o planejamento sucessório, um testamento teria feito toda a diferença na vida desse senhor. Porque hoje ele já está nos 60, 70, ele já diminuiu
capacidade, porque ele era porteiro, acho que ele fazia, para ele conseguir isso, acho que ele fez, né, trabalho dobrado e tudo mais. Então, às vezes a gente acha que é só para quem tem dinheiro, né? E eu falo que qualquer que seja o seu dinheiro, é o seu dinheiro, né? E aí você tem o direito de fazer, de exercer as suas vontades. Eu amo o testamento. É. Hum. Uhum. Uhum. Olha, o que eu acho assim, esse exemplo que eu dei, acho que nada pega mais numa pessoa do que exemplo, né? Então, acho que o exemplo é uma coisa muito forte. Eu vou terminar com um sobre a questão de deixar as diretivas. E então, acho que um exemplo como esse que eu dei, e por que o instrumento público e não particular? Porque hoje, quem morre no estado de São Paulo, né, quem falecer, aliás, no Brasil todo, você vai pôr instrumento público, você vai pedir a negativa e pode vir a positiva. Então, você não tem como perder esse testamento, tá? Por isso que eu gosto tanto dos instrumentos públicos, né? Então, eu acho que é um investimento, ia fazer uma conta, né? Então, esse senhor era um patrimônio, acho que é um patrimônio de 300 mil, né, querida? Então, assim, veja, é um patrimônio, é um valor e que, nossa, quando eu falei para ele, ele falou, se alguém tivesse me falado, doutora, né? Poderia até ter feito um particular. Ele poderia. Você sabe que às vezes a pessoa vai viajar, pede, falei, faz um particular. O particular, o problema que tem é ele se perder, né? Ele se perder, ou alguém esconder, né? Então, acho que esse é o grande risco do particular, né? Mas ele feito de acordo, né, com as solenidades ali previstas, número de testemunha e tudo mais, não tem o porquê não ser válido, né? Não, a pessoa não tinha conhecimento, né? E não tem como saber, né? Porque a pessoa pode ter feito e não ter contado para ninguém, né? Então, não tem problema. Bom, podemos encerrar? Eu ia contar uma última história. Oi? Ah, tá. O exemplo que eu ia dar é o seguinte, é da nomeação de curador e da chá diretiva patrimonial. Tive um cliente, na verdade, quem foi me procurar foi o filho dele. Vou contar bem rapidamente. Eram dois filhos. E ele era um senhor, né? Quando eles me procuraram, ele já estava interditado. Era um senhor com muito patrimônio e deu dois filhos. Um não deu nada certo, outro mais ou menos. Esse mais ou menos que foi me procurar. E o senhor, ele falou assim: bom, meus filhos não deram certo, mas eu vou investir no estudo dos meus netos. Né? Então, ele pagava os estudos dos netos, né? Lá para numa boa escola e tudo mais. Aí ele teve um AVC, alguma coisa assim, e aí não teve saída, ele foi interditado. E ninguém sabia que não poderia usar o dinheiro dele para pagar a escola dos netos. E aí, quando eles foram me procurar, era para ver se tinha alguma saída para isso, né? E eu não tenho dúvida que com o dinheiro que aquele senhor tinha, não tinha o menor problema pagar as despesas do neto. Mas aí o promotor, o juiz, a vontade não estava declarada, né? A gente entrou numa via de pensão, conseguimos alguma coisa, mas não o mesmo padrão, né? Então, essa ausência de expressar a vontade, né, contraria muitas vezes a própria vontade, uma vontade às vezes, que ela pode ser presumida, mas você acha que o judiciário vai parar para presumir a vontade? Né? Eles já tinham tentado fazer a prova, né? Então, se você tivesse, de novo, se tivesse isso escrito,
né, assinado, declarado, né? Então, eu acho que são coisas aí muito interessantes que a gente pode fazer, né? E que a gente volte também para essa capacidade que a gente tem de escrever bons documentos, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade, né, enorme fazer isso. Eu acho que a gente faz um enorme serviço à justiça, à dignidade e à longevidade, né? Acho que é isso. Do quê? De uma nomeação de curador? Pô, não sei te falar. Mas, assim, deve estar próximo do testamento. Não deve estar nada muito além disso, não. É, então, Bom, gente, então alguém tem mais alguma pergunta? Então, a gente pode repetir. a gente pode fazer essa introdução aqui não dá para. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos e boa noite. Vamos tirar uma foto aqui, por favor. Aperta aí, né? Dando um negócio. É fundo, né? Essa lista de desenho. Eu falei para não jogar no fundo. Eu jogo no chão que ele deve desligar.